E hoje eu quero falar com você um assunto muito forte. Eu não sou da Igreja Universal, mas hoje vamos falar de um assunto muito forte, porque este é o assunto do meu coração no dia de hoje. Hoje pela manhã eu preguei esta mesma mensagem. Quem me conhece, eu estou aqui há mais de 20 anos como pastor dessa igreja. Raramente eu repito mensagens, muito raro. Quem me ouve aqui, quem está aqui há mais de 20 anos e tem me visto aqui como pastor, levanta a mão. Tem vários irmãos aí, né? Olha que benção. Você sabe que eu sou difícil de repetir mensagem, mas eu preguei uma mensagem hoje pela manhã, vou repeti-la agora à noite. Quem estava aqui hoje de manhã, levanta a mão. Intercede para que seja uma benção como foi de manhã, viu? 1 Reis capítulo 3. Amém. 1 Reis capítulo 3, verso 5, para nos prepararmos para receber essa mensagem que não será demorada. Creio que 9 horas nós vamos terminar. Mas para a gente se preparar depois desse momento de explanação aí dos projetos de ação social, de antemão, enquanto eles chegam aqui para cantar, quero agradecer aos irmãos que nos ajudam aí. Tem alguns irmãos que estão patrocinando, né? Algumas empresas, né, Fernando? Pessoas que nos abençoam, que ajudam o projeto. Você pode ajudar patrocinando também através da sua empresa, além da adoção de crianças no projeto. Glória a Deus. Glória a Deus. Antes da Isabelle e o Carlos e o Clauzinho cantar aqui, eu vou ler o texto, um minuto só. 1 Reis capítulo 3. Vamos lá, eu acho que nós podemos colocar esse texto no telão para a gente ler. Glória a Deus. 1 Reis capítulo 3. Nós vamos ler verso 3. Verso 3. De manhã nós começamos no 5, né? Verso 3. Glória a Jesus. Volte lá para o verso 3. Ok. Preste bastante atenção na leitura para você entender o que Deus tem para você. E Salomão amava o Senhor, andando nos estatutos de Davi, seu pai, exceto que nos altos oferecia sacrifício e queimava incenso. Foi, pois, o rei a Gibeão para oferecer sacrifícios ali, porque aquele era o principal dentre os altos. 1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse-lhe: pede o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porquanto ele andou diante de ti em verdade, em justiça e em retidão de coração para contigo, e guardaste-lhe esta grande benevolência, e lhe deste um filho, que se assentasse no seu trono, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai, e eu sou apenas um menino, pequeno, não sei como sair, nem como entrar. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, que nem se pode contar, nem numerar pela sua multidão. Dá, pois, a teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo? Pareceu bem aos olhos do Senhor o ter Salomão pedido tal coisa. Pelo que Deus lhe disse: porquanto pedisse isso, e não pediste para ti muitos dias, nem riquezas, nem a vida de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo, eis que faço segundo as tuas palavras, eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Também te dou o que não pediste, assim riquezas como glória, de modo que não haverá teu igual entre os reis por todos os teus dias. E ainda
se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi. Então Salomão acordou, e eis que era sonho. E voltando ele a Jerusalém, pôs-se diante da arca do pacto do Senhor, sacrificou holocaustos e preparou sacrifícios pacíficos, e deu um banquete a todos os seus servos. Aleluia, glória a Deus. Fique em pé agora, em nome do Senhor. Vamos cantar essa canção como uma oração, amém? Glória a Jesus. Preparando-nos para receber a palavra. Este é o meu desejo, de honrar, Senhor, com meu coração, te adorar. Aleluia, Senhor. Santo Deus e Pai, Tua palavra, Senhor, é imutável. Teu coração é reto e santo, e não admites, ó Deus, que andemos fora dos Teus caminhos. Os Teus caminhos são perfeitos, ó Deus. Ó Pai, fala conosco agora, Senhor, como o Senhor pode e tenho certeza que quer falar. Santo Espírito de Deus, que habitas aqui, habita em mim, habita em nós, nos abençoe nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, amém. Assente-se. O ser humano tem uma qualidade que muitas vezes acaba se transformando num defeito, que é a sua insaciabilidade. Nós somos seres que temos desejos, e claro, foi Deus quem nos criou assim. É muito interessante como nós gostamos de viver, né? As pessoas normais gostam de viver e viver bem. Gostam de ter, gostam de ser. Nós gostamos de ser, gostamos de ter. Muitas vezes nós somos roubados nas nossas vidas e padecemos de necessidades absurdas, às vezes as mais elementares. As mais elementares.
Não são poucos os seres humanos que hoje em dia, no nosso mundo, padecem e padecem terrivelmente. Nos mais variados continentes, eu diria em todos os continentes. Há pessoas que estão vivendo realidades abaixo da linha da pobreza, pessoas sem liberdade, vivendo realmente terríveis dias terríveis. Gente que vive e que está morrendo a cada dia por causa das suas necessidades. E quando criança, todos nós aprendemos a buscar nos nossos pais ou naqueles que cuidam de nós o que nós precisamos. Então a gente começa ali a ter entendimento da vida. Então a gente começa a pedir as coisas. Pai, eu quero comer, eu quero almoçar, eu quero jantar, eu quero doce, eu quero bala, eu quero um dinheiro para comprar aquilo, eu quero sair, eu quero fazer aquilo. E a gente o tempo todo vive assim, né? Quantas vezes eu, como pai, né, tive que dizer não, agora eu não vou te dar isso. Não, mas eu quero. E a criança já aprende a querer mais desde quando está mamando no seio da mãe. Não é assim? Quantas vezes a mãe passa lá 1 hora, 2 horas com o bebê no seu seio. E quando ela tira o bebê do seio, a criança chora. E chora desesperadamente. É fácil desmamar um bebê? Não é fácil. Como é que você faz para desmamar um bebê? Como que as mães fazem? Oferecendo outra coisa, para satisfazer a necessidade dela. Então, se ela mamava no peito, agora ela mama na mamadeira, ou se oferece alguma coisa melhor, e assim vai. Nós desejamos sempre mais, queremos mais. Queremos mais. Claro que muita gente, por desejar mais, acaba se perdendo na vida, porque ultrapassam todos os limites da necessidade, às vezes da moral, da ética e da espiritualidade, e caem no precipício, caem na ruína, e acabam encontrando caminhos que Deus não preparou para eles. Agora eu quero que você saiba, meu irmão, minha irmã, você que está aqui, quero dizer isso com muito carinho, com muita seriedade e serenidade. Deus preparou um caminho perfeito para você andar nele. Você acredita nisso, não? Você não sabe a alegria que eu tenho de dizer isso para vocês. Deus preparou um caminho perfeito para você andar nele. Caminho este que você vai encontrar obstáculos, vai encontrar adversidades, porque não é todo dia que o céu está claro e azul. Existem os dias sombrios e cinzentos. Existe o inverno, muitas vezes o verão, que é muito quente. Mas você precisa saber que Deus preparou um caminho para você, e um caminho perfeito. Bom, por que eu estou dizendo isso? Porque o texto ora lido é um texto onde nós encontramos uma transição na nação de Israel. Está acontecendo a transição do reinado de Davi, e vai assumir Salomão. Salomão está assumindo o reinado, filho de Davi. E esse rapaz é um rapaz muito interessante. Ele é um homem de Deus, um homem temente a Deus. Tinha lá suas falhas, mas um homem temente a Deus. Seu pai havia reinado por 40 anos, com muito sucesso na nação. E ele, claro, já estava sendo treinado para ser rei. Não podemos imaginar que Salomão não soubesse nada de reino de Israel, porque ele sabia desde criança que ele seria o rei. E ele agora está treinando, está sendo treinado para ser rei, mas está chegando o momento está logicamente acontecendo na vida dele. Seu pai lhe dá as instruções. Você pode voltar um pouquinho a Bíblia e olhar no capítulo 2, o pai lhe dá instruções e tal. Mas ele, como um homem de Deus, está temente. E diz a Bíblia que, claro, Salomão vai deitar à noite. As suas noites são noites longas, são noites inquietantes. Sabe quando você vai assumir um novo emprego, vai começar uma nova empresa, vai vender um novo produto,
vai enfrentar um novo desafio na sua vida profissional, ou na sua vida ministerial. Você que é pastor, está aqui hoje, você que é líder, e você que me vê pelo serviço de internet da igreja. A gente fica inquieto, não fica? Você que tem um compromisso importante para assumir, uma nova coisa a ser feita. Salomão está assim, e ele vai dormir. E ele dorme, e à noite a Bíblia diz que ele tem um sonho. E nesse sonho, de forma providencial, porque você sabe que os sonhos são importantes. Diga para o seu irmão, os sonhos são importantes. Fazem parte da nossa formação. Deus fala através dos sonhos. Claro que tem muita gente que sonha e sonha de barriga cheia, né? Mas nesse caso, Salomão tem um sonho profético. E diz a Bíblia que ele vai dormir, tem esse sonho, e o Senhor aparece a ele. E apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse Deus a Salomão: pede-me o que queres que eu te dê. Você já imaginou isso, irmão? Que coisa boa. Ele está ansioso para começar a tarefa da vida dele, a missão da vida dele. Porque na vida a gente faz muitas coisas, mas tem aquela coisa que Deus nos preparou para a gente fazer. Lembra que eu comecei dizendo que Deus preparou para você um caminho? Fale comigo assim: Deus preparou um caminho para mim, um caminho perfeito, uma missão para eu realizar. Toque no ombro do irmão e fala assim: Deus preparou uma missão para você. E para a realização dessa missão, Deus preparou um caminho, um trilho, e no qual você tem que andar. Que coisa, não? E Salomão sabia que a missão da vida dele era ser rei de Israel. Que missão, hein? Você não vai ser rei de Israel, mas você vai ser algo tão importante quanto. Talvez não dá importância para os homens, mas importante para Deus. E o que importa é o que Deus quer, porque Ele é perfeito. E Salomão tem esse sonho, e o Senhor aparece para ele e diz assim: Salomão, me pede o que você quer. O que você quer, Salomão? Claro que Deus sabia. Claro que Deus sabe o que nós queremos, o que nós precisamos. E Ele, lógico, sabe da nossa missão. Pede-me o que você quer. Se Deus aparecesse para você hoje à noite, enquanto você dorme, ou estiver dormindo, o que você ia pedir para Deus? Ah, pastor, poderia até demorar, mas eu poderia demorar uns 4, 5 meses. Tem aquele negócio da Mega Sena da virada. Eu queria ganhar na Mega Sena da virada. 200 milhões, tá bom. Ou você diria assim: ah, eu quero, comprei a minha casinha própria, estou pagando lá, minha casa, minha vida. Eu queria que Deus me revelasse, Deus mostrasse, dissesse para mim que tem uma mina de ouro lá na minha casa. E eu queria ir no Ministério de Minas e Energia, registrar essa mina, porque sabe como é que funciona esse negócio, né? Eu registro a mina, se ela tiver raízes para outros terrenos aqui na cidade inteira, é meu. Registrou, acabou. É assim que funciona, sabia, né? Você registra a mina, todo minério que tiver naquela região ali é teu. Você registrou primeiro. E aí Deus fala para ele: o que você quer, meu filho? Ele podia pedir o que ele quisesse, irmão. Podia pedir o que ele quisesse. Mas a Bíblia diz que Salomão foi surpreendente. Agora, pois, ó meu Deus, olha como ele começa. Tem gente que não espera a hora, né? Ele já pede antes. Salomão faz um discurso primeiro. Olha que coisa, que coração interessante desse homem. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, o Senhor fez reinar o meu pai. Ele fala: o Senhor vai fazer eu reinar no lugar do meu pai, mas meu pai reinou e ele foi muito bem. Ele começa a falar do reinado do pai, que o pai dele foi fiel a Deus, que o pai dele foi uma bênção e tal. E aí ele começa a dizer uma coisa que me impressiona, irmãos. Ele diz assim: Senhor, eu sou ainda menino,
pequenos. Eu não sei sair e não sei entrar. E o teu povo é grande, a missão é grande, povo grande, nem se pode contar, nem pode enumerar o tanto de gente que tem nessa nação. Então, Senhor, sabe o que eu quero? Eu quero que o Senhor me dê um coração entendido. Ele disse ao Senhor: eu quero que o Senhor me dê sabedoria. Fale comigo, coração entendido. Irmão, se tem uma coisa que atrapalha a gente na vida, é coração que não entende as coisas. Está cheio de gente que diz que teme a Deus, ou que teme a Deus, cujo coração não é entendido. Que vive brigando com a vida, brigando consigo mesmo, brigando inclusive com Deus. Um coração entendido para julgar teu povo, que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Ele quer dizer: Senhor, eu quero que o Senhor me dê sabedoria, entendimento para discernir, para separar coisa boa de coisa ruim, coisa santa de coisa maldita. É isso que eu quero, meu Deus. Porque quem poderia julgar a esse teu tão grande povo? E olha o entendimento de Deus acerca dessa oração de Salomão. E esta palavra apareceu bem aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse esta coisa. Deus se agradou desse pedido de Salomão. E veja o que Deus deu a Salomão. E disse-lhe Deus: porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida de teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para ouvir as causas de juízo. Eis que, segundo as tuas palavras, eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual não se ouve, e depois de ti teu igual não se levantará. E também, até o que não pediste te dei. O verbo aqui está no que mesmo? Qual é o tempo do verbo aqui? Passado. Perfeito. Pretérito perfeito. Sabe o que é pretérito? Não. Passado perfeito. Veja que o verbo, Deus fala: pede o que você quer. Ele vai e faz o pedido dele. Deus disse: eu já te dei. Deus já responde dizendo: já te dei, já está dado. Porque a oração de Salomão foi tão perfeita, foi tão segundo a vontade, e o propósito que Deus tinha na vida dele, a missão que Deus tinha para a vida dele. Salomão foi vamos usar aqui uma expressão comum aí, né, coloquial, foi um cara que pediu para Deus exatamente o que Deus queria que ele pedisse. Porque quando você pede para Deus o que Deus não quer para você, não adianta nada. Está casado faz 35 anos, fala assim: quero largar dessa mulher aqui, não aguento mais ela, quero casar com outro. Senhor, me ajuda, Senhor. Oh Deus, me dá uma outra mulher. Ah, Senhor, vou vir nessa oração das 6 da manhã para pedir uma outra mulher para ti. Oração fora do propósito, ainda que sincera, ainda que você não esteja mesmo aguentando mais a sua esposa ou sua esposa, ou não esteja mais aguentando a missão de vida que você leva. Entende? Mas Salomão pediu para Deus o que Deus queria que ele pedisse. E esse é o grande segredo da vida, meus amados. E Deus disse: eu vou lhe dar sabedoria. E Deus falou: eu já te dei sabedoria. Deus nem usa mais o que vai fazer. Disse: já fiz. Já te dei. Pode sacar, está na conta. Eu te dou sabedoria como ninguém nunca teve e nunca terá. Por isso nós costumamos pregar aqui na igreja que a sabedoria de Salomão é a maior sabedoria que já houve e jamais haverá. Porque a Bíblia disse isso. Ninguém vai ter sabedoria como esse homem teve. Foi entendido em zoologia, em biologia, tudo que você pode imaginar, meu irmão. Saber julgar as coisas, que coisa impressionante. A sabedoria de Salomão. Foi um cara encantador por causa da graça que Deus lhe deu. E aí,
Deus diz: eu vou te dar tudo isso para você, e como você me pediu isso aí, eu já te dei, eu vou te dar também. Aí Deus justifica uma coisa, porque normalmente o que as pessoas pedem? Em torno de que giram as orações das pessoas, os pedidos das pessoas? Vamos ver aqui quais são os pedidos que as pessoas pedem para Deus, e às vezes você nem presta atenção e está pedindo coisa errada para Deus. São coisas que talvez nem precisamos pedir, porque Deus nos dá, sem precisar pedir, se nós pedimos as coisas certas. Está lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, né? Olha que coisa interessante aqui. Porquanto pediste essa coisa e não pediste para ti muitos dias. Pergunta para o seu irmão: você tem medo da morte? Pergunta para ele aí. Tem medo da morte, irmão? Fala para ele: não precisa ter medo não, tá? Você não vai viver um dia a mais além daquilo que Deus preparou para você. Normalmente as pessoas vão pedir: se Deus aparecer para você, você vai pedir: pelo amor de Deus, deixa eu viver pelo menos mais uns anos aí. Como você, Salomão, não pediu para viver mais dias? Então eu me agradei disso. Outra coisa que Deus se agradou porque Ele não pediu: nem pediste para ti riquezas. Meu Deus, você não pediu riquezas. Eu gostei desse negócio. Você não pediu riqueza. Você não pediu para viver mais. Você não pediu riqueza. Outra coisa que você não pediu, Salomão, e eu me agradei: você não pediu para matar os teus inimigos. Está cheio de gente, inclusive na igreja, que falou assim: mata aquele sujeito, mata aquela mulher, detona com ele, porque ele fala mal de mim, porque ele fez isso, porque fez aquilo. Irmão, oração besta demais. Não precisa fazer. Deus se agradou disso, porque muita gente se ocupa com isso. Está jejuando por quê, irmão? Estou jejuando porque eu quero. Deus vai mostrar para aquela caninana que ela fez. Deus vai mostrar. Mostra, Deus, mostra para ele. Mostra. Tem gente que treme de raiva. Resolve nada esse tipo de coisa. Deus se agradou porque Ele não fez isso. Mas pediste para ti entendimento para ouvir as coisas, as causas de juízo. Eis que eu fiz segundo as tuas palavras, e eis que te dou um coração tão sábio e entendido, que antes de ti teu igual se não houve, e depois de ti teu igual não se levantará. Olha que privilégio santo. E também, agora Deus, agora vem o plus, hein? Porque quando você ora, quando você se comporta dentro da vontade de Deus, quando você pede o que tem que ser pedido da maneira correta, veja o plus, veja o que Deus pode te dar, além. Também vou dar para você, olha o que Deus diz: e também até o que não pediste te dei. Fale comigo assim: quando eu faço a oração certa, me comporto de forma correta, até o que eu não pedi, Deus me dá. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso? Aleluia, glória a Deus. Graças ao Senhor. Aí Deus diz: até o que não pediste eu te dei. Assim, Deus, Salomão não tinha isso ainda, mas Deus já tinha dado, na linguagem divina, já te dei, já está na sua mão. Eu te dei, olha que interessante, um coração, eu te dei riquezas. Deus deu riquezas. Salomão foi um cara muito rico, irmão. E não foi porque era comum ser rico por ser rei, não. Ele foi muito rico de tal, mas Salomão foi tão rico, mas tão rico, que os ricos do mundo vinham visitar ele, trazer presente. Você pensou um negócio desse? Os caras queriam ter uma oportunidade para visitar, para ver a glória dele, para ver a riqueza dele. E o pessoal, para vir visitar, para poder ser recebido por ele, o pessoal trazia presentes caríssimos para visitar Salomão. E ele foi tão rico que ele desejava uma coisa e ele mandava fazer. Ele gostava de música, né? Como todos nós gostamos. E ele mandava contratar os melhores músicos para vir para tocar para ele, para cantar para ele. Todo tipo de música ele queria fazer, ele fazia. Teve uma época na vida de Salomão que ele inventou de plantar bosques, florestas, bosques. E plantava bosques. Tudo que ele pensou, Deus deu. Olha que coisa importante.
O que pode acontecer com você a partir de um encontro que você tiver com Deus e você se comportar de modo correto? Porque, irmãos, muita gente aqui ou teve ou vai ter um encontro real com o Senhor. E você precisa saber se comportar quando você está se encontrando com Deus. Porque você pode ter um encontro com Deus e a tua vida continuar pior do que está. Você conhece alguém assim? Não? Eu sei que você conhece. Alguém que teve um encontro com Deus, cuja vida não mudou. Mas Salomão teve um encontro com Deus e a vida explodiu para cima. Fluiu. Deus deu a ele riquezas e mais riquezas. Deus deu a Salomão glória. Olha que interessante. Deus disse: assim te dou riquezas como glória, que não haja teu igual entre os reis. Nenhum rei da época foi tão rico e tão glorioso, tão famoso como Salomão. Por todos os teus dias, enquanto Salomão viveu, não teve nenhum rei rico e famoso como ele. Tudo isso porque Salomão teve um comportamento legal, um comportamento correto no momento que ele teve um encontro com Deus. E aí Deus faz uma promessa condicional: e se andares nos meus caminhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como andou Davi teu pai. Davi não foi perfeito. Fala para o seu irmão: você não precisa ser perfeito. Não precisa ser perfeito. Você pode falhar, a gente falha, nós falhamos. Mas você precisa se esforçar, irmão. Não é porque Deus te abençoou. Tem gente, por exemplo, que Deus abençoa e de repente ele acha que Deus aprovou o que ele está fazendo e agora ele pode fazer o que ele quiser. Não é assim. Se você andar de acordo com a vontade de Deus, nos teus estatutos, olha o que diz a palavra: como mandou Davi teu pai, também prolongarei os teus dias. Olha que interessante. Deus agora diz: você vai viver mais, se você andar na minha presença. Deus vai prorrogar os seus dias. Tem muitos pregadores aí dizendo: olha, que cada um tem seu dia, e a Bíblia fala sobre tem o seu dia para morrer, né? Eu não quero saber meu dia, você quer saber o seu? Então, tem uma senha, né? Tem quantos bilhões de pessoas vivendo no mundo hoje? 7 bilhões. Certamente os anjos lá no céu, estou usando aqui uma analogia, né? Estão lá com a senha de alguns que vão morrer hoje. E canta lá no céu: 6 bilhões, 755 milhões, 388 mil e 200. Pá, bate as botas aqui embaixo. Às vezes está andando de carro, está almoçando, tomando cerveja com alguém, ou às vezes está no hospital, está viajando, voando, né? E de vez em quando, assim, a senha é vários números, né? 298, estava no avião, pau, caiu. Um míssil explode lá, é lançado lá na Ucrânia, atinge lá mais de 150 cientistas. Meu Deus. Mas Deus diz: eu vou prolongar os seus dias de vida se você andar nos meus caminhos. Meus caros, o que eu estou falando para vocês aqui hoje é simplesmente o seguinte. Como eu não posso me delongar nessa administração por causa do relógio, como ter mais de Deus? Como você pode ter mais de Deus? Eu já respondi praticamente tudo enquanto falava, mas não objetivei. Mas eu quero objetivar isso agora. Primeiro, eu vou ter mais de Deus à medida que eu admitir a minha necessidade. Quando você admite a necessidade. Por que Deus deu a Salomão o que ele precisava, que era sabedoria para reinar? Porque ele admitiu a necessidade. Ele falou: eu preciso desse negócio, eu preciso de sabedoria, eu preciso de entendimento para eu poder governar. Eu não sei nem entrar e nem sair, eu não sei os protocolos, eu não sei como é que vai ser, porque a vida é dinâmica, o reinado é dinâmico. É assim, por exemplo, um empresário abre uma empresa sonhando em ganhar muito dinheiro, mas a vida é dinâmica.
forma-se para uma profissão, faz faculdade, 5, 6 anos, se especializa e começa uma coisa, daqui a pouco tem tantas nuances no meio, tantas situações, e é assim, Salomão diz, eu quero ter sabedoria para discernir o certo e o errado, porque, irmãos, escolhas todos nós temos que fazer. Você se formou na faculdade, fez advocacia, vou advogar? Vou para a magistratura? Vou para mais onde, doutor Luciano? Quem forma em advocacia? Ministério Público? E aí as várias outras coisas. Trabalhar no serviço público, ser um funcionário lá no fórum, prestar concurso para delegado, e etc. E aí, agora, o que eu faço? Esse é quem está fazendo direito aqui? Amém? Tem mais alguma? Está fazendo direito ou não? Está fazendo direitinho? Então, e aí? Você vai se formar, você vai fazer o quê? Você vai ter que fazer escolhas. E se você fizer a escolha errada? É por isso que Salomão orou. Ele disse, eu vou reinar em Israel. E eu preciso saber discernir o certo do errado, o bom do ruim, o santo do maldito. É a vida. Falamos agora de futebol. Você é atleta de futebol, vou escolher o quê? Vai aparecer oportunidades. O que eu vou escolher? Escolho o agora, igual o caso de Abraão. Eu vou para as Campinas Verdes ou eu vou para o deserto? O que eu vou fazer? Qual é a vontade de Deus? No caso de Abraão era ir para o deserto, porque naquele momento ele passaria por dificuldade, mas depois ele teria toda a terra que ele pisasse a planta dos seus pés. E Ló foi para a terra verde, para a Campina Verde, e se arrebentou. Foi morar em Sodoma e Gomorra, viveu numa cidade terrível, embora a riqueza e a bênção chegaram antes, mas depois ele teve muitos problemas. E aí? Então você tem que admitir a necessidade de sabedoria, porque você vai ter que fazer escolhas. E no caso de Salomão, ele escolhe a coisa certa, ele faz ele admite a necessidade, e Deus abençoou isso. Então, lembre-se disso. Duas coisas você precisa entender aqui agora. Primeira coisa é a seguinte: você precisa saber qual é o caminho que Deus tem para a sua vida. Você não pode ficar aí inventando as coisas. Tem que orar a Deus, ter temor de Deus, saber, Senhor, será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu estou indo para o caminho certo? Se você estiver fazendo alguma coisa que é contravenção, pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. Vou ser traficante até os 30 anos, depois que eu ficar rico eu largo de ser traficante. Está errado. Vou fazer, não, para com esse negócio. Coisa errada dá sempre errado. Começou errado, dá errado. Se você pegar a estrada para Foz do Iguaçu, você nunca vai chegar a São Paulo. Como aquele avião da Malásia Airlines que caiu agora. Diz os pesquisadores que o avião voou por 1h30 na direção da cidade para onde eles iam. Depois não se sabe por que o avião voltou, voou, e os registros de voo e a tecnologia informam que o avião voou sentido contrário, horas e horas e horas e horas e horas. E pesquisadores britânicos estão dizendo, por causa de peças que tinham no avião que avisam que o avião voou e ou caiu, desapareceu em algum lugar. Direção errada. Você e eu precisamos admitir a necessidade, porque a missão que eu tenho é uma missão sagrada e abençoada, mas eu tenho que admitir que eu tenho necessidade. Outra coisa importante, você sabe que a plenitude do Espírito Santo vem para aquele que admite a necessidade. Então nós vamos fazer uma oração daqui a pouquinho, dizendo, Senhor, eu preciso demais da conta. Meu Deus, essa oração tem que fazer hoje, tem que fazer agora, tem que fazer que nem Salomão, porque eu vou dizer para você daqui a pouco que Deus vai estar aqui. E Ele vai estar dizendo para você, já está dizendo para você, pede-me o que você quer que eu te dê. Você não vai precisar sonhar não, porque hoje nós vivemos uma dimensão diferente da de Salomão. No tempo teológico de Salomão, Deus aparecia de vez em quando, era a dispensação da lei. Hoje nós vivemos na dispensação da graça, e na dispensação da graça a Bíblia diz que o Espírito Santo está em nós, o próprio Deus está aqui, e Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, eu estou no meio deles. E para quem já é de Deus, para quem já é servo de Deus, como Salomão era, a Bíblia diz que o Espírito Santo, o próprio Deus habita em nós.
mais. Então Deus está aqui, e você vai poder fazer a oração de Salomão hoje. Não é por acaso que esse livro foi aberto para que você ouvisse essa mensagem nessa noite. Segunda coisa que nós precisamos aprender aqui para a gente orar. Fale comigo assim: eu preciso orar pela coisa certa. Primeiro, eu admito a necessidade. Segundo, eu tenho que fazer a oração certa. Se fizer a oração errada, dancei. Há certas orações que Deus tem prazer em ouvir. Há certas palavras que você fala com Deus que Deus tem prazer. Como no caso de Salomão. Salomão disse: Senhor, eu quero sabedoria para reinar, porque eu preciso, eu não sei entrar nem sair, sabe, estou perdidão e tal, é uma coisa maravilhosa, eu vou começar esse negócio, nova missão minha amanhã, um novo emprego meu vai ser rei de Israel, que coisa incrível, né? E aí Deus, ele faz o pedido, conforme Deus havia aberto a oportunidade para ele fazer o pedido. E eu vou dizer uma coisa para você: Salomão teve um encontro com Deus. A Bíblia fala que nós devemos orar. Sabe o que a Bíblia fala? 1 Tessalonicenses capítulo 5: orai sem cessar. O que Salomão teve um encontro num sonho, você não precisa de sonho. A Bíblia fala que você pode fazer qualquer hora da sua vida, você pode fazer a oração de Salomão, que Deus vai estar te ouvindo. Fala comigo: a oração que Salomão fez, ou melhor, o pedido que Salomão fez, eu posso fazer todos os dias da minha vida. Eu não preciso de sonhar. Porque é o que a Bíblia diz, nós estamos vivendo nessa dimensão teológica, bíblica. Então eu devo pedir a coisa certa. E Deus fica feliz quando nós oramos de acordo com o que Ele quer. Porque se a gente orar de acordo com o que Ele não quer, não adianta nada. Seria o mesmo que eu chegar aqui e falar: Deus, eu estou com 25 anos de idade. Eu estou em 25 anos de idade, certo? Faz tempo, hein? E eu queria voltar a ser criança. O senhor sabe que eu sou sincero, eu queria voltar mesmo e tal. Vai adiantar fazer essa oração? Oração absurda. Mas se eu fizer a oração certa, de acordo com o plano que Deus tem para mim, vai dar certo. Então eu preciso aprender com Deus essas coisas. Como é que eu aprendo? Com a palavra. Eu preciso descobrir, eu preciso... Irmãos, uma das coisas que as pessoas não se envolvem, vou dizer para você, tem gente aí que está ouvindo mais a televisão, está ouvindo mais os especialistas, os consultores, sei lá o que, etc, etc. Tem gente, por exemplo, que se casa e fala assim: eu não vou ter filhos. Eu não gosto de criança. Por que eu vou ter filho? Vou falar para você, esse é o tipo de coisa que você nunca deve fazer. Quem disse para você que você não vai ter filho? Você não é filho de Deus? Você não depende de Deus? Você tem que perguntar para Deus. Eu não quero nem saber, eu vou ser isso na vida. E se Deus não quer isso para você? Você vai ficar essa vida inteira, quando você chegar com 65 anos de idade, você descobriu que não era aquilo que Deus queria para você. E aí? Complicou tudo. Você passou a vida inteira nadando contra a maré, remando contra a tempestade. Deus é Senhor da história, e das suas também, e da minha também. Então peça a coisa certa. Então nós precisamos estudar a palavra de Deus, descobrir o que Deus está querendo fazer conosco. Deus fala, irmãos, eu sou testemunha de Deus. Deus fala. Pode ter certeza, Deus vai responder para você sobre o seu casamento, Deus vai responder sobre... Por isso não precipite. Fala para o seu irmão assim: não seja precipitado. Eu já fui precipitado um montão de vezes na minha vida. Toda vez que eu me precipito, eu pago caro. Você também, nós também. Deus promete responder a oração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Jeremias 33:3. Clama a mim, responder-te-ei, mostrar-te-ei coisas grandes e firmes. Deus responde. Então, oramos pela coisa certa. Terceira coisa, para a gente orar: devemos usar o que Deus nos dá. Fale comigo assim: eu devo usar o que Deus me deu, ou o que vai me dar. Eu estou usando aqui o verbo no passado, porque Deus, quando Salomão orou, Deus disse: eu já te dei. Já te dei sabedoria, já te dei riqueza, já te dei mais dias de vida. Usar o que Deus nos dá. Tem gente que fica desesperado: Deus me dá um carro, me dá um carro, me dá um carro. Faz de tudo e Deus dá o carro. Até essas coisas pequenas Deus nos ouve, porque Deus tem coisa maior para nos dar do que um carro, né? Ou não? Tem a história de um homem que ficava em frente a uma igreja que vendia pipoca. Tinha um carrinho de pipoca, carrinho velho.
pneuzinho careca, aqueles pneus de bicicleta que você coloca no carro de vender pipoca. Aí um dia veio um irmão na igreja, um irmão milionário, estava na igreja, olhou aquele irmão do lado de lá da rua vendendo pipoca. Né? Tinha muito isso, até hoje ainda tem, né? Mas o cara chegou e falou assim: irmão, qual que é o seu maior desejo do coração? O cara foi comer pipoca na banca dele depois do culto. Meu maior desejo é trocar o pneu dessa minha... Como é que chama isso mesmo? Meu carrinho aqui. Seu maior desejo é trocar o pneu da bicicleta. E claro que o homem deu para ele. Se você tivesse pedido um carro novo, eu ia dar um carro novo para você. É o caso de Salomão. Ele soube pedir. Então, nós precisamos saber pedir. E quando Deus nos dá, nós temos que saber usar o que Deus nos dá. Porque Deus não aceita desperdício. Desperdício de vida, desperdício de juventude, desperdício de inteligência. Tem muita gente desperdiçando a inteligência. Tem gente inteligente, tem gente que tem talento. Talento extraordinário, talento para música, talento para o esporte, talento para o ministério, talento para empresariado. Tem gente que talvez esteja aqui que Deus quer te dar milhões. Milhões. Mas você não consegue ser fiel no pouco. Deus não pode te colocar sobre o muito. Porque você se atrapalha, irmão. Você se afoga com uma xícara d'água. Tem gente se afogando numa xícara de café. Então você tem que aprender a usar o que Deus te dá. Nós, né? E Salomão, foi aí que ele pecou. Lembra que Deus falou: se você for fiel, se você andar nos meus estatutos. Aí Salomão, meu irmão, cresceu. Foi tudo que Deus prometeu, Deus deu mesmo. Deus disse: eu dou e acabou. Mas Salomão se perdeu. No final da sua vida, Salomão, no meio da sua vida, Salomão se perde. Ele começa a se envolver com muitas mulheres. Quantas esposas Salomão teve mesmo? Quantas? Meu Deus, vocês estão falando outra língua. Quantas, pastor Ezer? 700 esposas. E 300 outras mulheres com quem ele também tinha relacionamento. Fala para mim, um homem precisa de 700 esposas? Responde aí, irmãos. As irmãs não podem responder, os irmãos, responde aí. Fiquem quietos, irmãos, por favor. Os irmãos, respondem. Precisa de 700 esposas ou não? Mas o caso, fala para mim, para que Salomão teve tudo isso, irmão? É aí que Salomão se perdeu. Complicou. Aí Salomão começou a admitir os costumes das mulheres com quem ele possuía, trazia mulher para casa, e a mulher adorava outro Deus, e aquela coisa toda, e virou aquele balaio de gatos, a vida dele. Então o que a gente aprende, irmão? Que nós temos que saber usar o que Deus nos dá, porque Deus pode te dar, e tem, não é raro, me permita aí, alguns minutinhos, não é raro, não são poucos aqueles que o sujeito chega aqui na igreja, irmão, maltrapilho, precisando de tudo, não tem mais nada na vida, ainda está devendo um monte. Ora, Deus abençoa, Deus ouve, tem um encontro real com o Senhor. Aí ele compra um carrinho, uma casinha e tal. Daqui a pouco, meu irmão, ele virou o chefe. Ele não atende mais ninguém. Ele não vem para a igreja mais, porque tem muitos compromissos. Deus para ele é uma figura decorativa. O que Deus deu é mais importante do que Deus. Isso Deus não admite. Então aprenda a usar o que Deus te dá, porque se você aprender, você vai ter de Deus muito mais, todos os dias da sua vida. Então fale comigo assim: eu devo, para finalizar, continuar dependendo de Deus, para ter mais e mais de Deus. Levante-se em nome de Jesus. Deus havia prometido para Salomão, não uma só vez. Deus disse, o que Salomão pediu, Deus deu. E Deus disse: se você continuar andando na minha presença, eu vou te dar mais. Mas você precisa continuar na minha presença.
Então, irmãos, se nós continuamos na presença de Deus, diariamente Ele vai dando mais e mais e mais, uma dose a mais, uma dose a mais, um dia a mais. Como diz o profeta Jeremias no livro de Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Oh, glória! A vereda do justo é como a luz da aurora da manhã. Sabe o dia quando vai amanhecendo? Vai clareando, clareando, clareando até o dia, até ser dia perfeito. Assim a vereda é o caminhar do justo, do homem que respeita os limites, da mulher que respeita os limites, que anda na palavra de Deus. Eu quero que você, nessa noite, faça essa oração. A oração de Salomão. Vem cá, Carlinhos, aqui, nós vamos lá. O irmão vai tocar o piano ali e você vai orar aí. Primeiro, eu quero que você ore a Deus pensando em você, porque ninguém pode responder por você diante de Deus, nem a tua mulher, nem o teu esposo, nem teu filho, nem teu filho, nem teu pai. É você. Você vai dizer para Deus: Senhor, você vai agora fechar teu olho aí onde você está, sozinho, só você e Deus. Pense que está acontecendo com você o que aconteceu com Salomão, porque realmente está. E você vai fazer uma oração sábia, uma oração semelhante à oração de Salomão. E eu quero ajudar você. Lá no livro de Tiago, apóstolo São Tiago, capítulo 1, a Bíblia diz, o Senhor nos diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá abundantemente. Se você precisa de sabedoria para a vida, de entendimento para a vida, de coração entendido, com oração compreensiva, você vai pedir para Deus agora. Feche teu olho. Você precisa, eu preciso também. Hoje de manhã eu fiz essa oração, eu vou fazê-la agora novamente. Oh, meu Deus. O exemplo de Salomão não é por acaso que vem à sua mente nessa noite. Graças a Deus. Peça a Deus sabedoria nesse momento, em nome de Jesus. Admita a necessidade de sabedoria de Deus, de graça de Deus, de entendimento de Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Ore a Deus aí, é você e Deus agora. Grande é o Senhor, Ele quer te dar isso nessa noite. Graças a Deus, Senhor. Graças a Deus, Senhor. Peça a Deus tudo que você precisa. Especialmente faça uma oração semelhante à oração de Salomão. Graças a Deus, aleluia, Senhor. Bendito seja o nosso Senhor. Ele nos dá nessa noite isso. Como deu a Salomão, Ele dá a você também. Graças a Deus, Senhor. Pelo que ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo ora pela igreja dizendo assim: eu oro para que o nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, em sua sabedoria, o espírito de sabedoria, o espírito de revelação e os olhos iluminados, olhos do entendimento iluminados, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da sua herança nos santos. Aleluia. Graças a Deus.
Fez a oração? Que bênção, não? Aleluia, Senhor. Faz assim comigo. Diga: Deus Pai, eu recebo tudo que o Senhor me deu em razão da minha oração nessa noite. Me dá o entendimento que deste a Salomão. Eu preciso ter sabedoria para discernir o bem do mal, o ruim do bom, o santo do maldito, a bênção e a maldição. Eu quero, eu preciso. Me ajuda, Senhor, a andar nos teus caminhos, para receber além daquilo que o Senhor está me dando hoje. Mas eu quero receber durante toda a minha vida o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus Cristo, amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Celebre a Cristo nosso Senhor, aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Bem-vindos ao Planeta Sabedoria. Deus abençoe e tenha uma grande semana, em nome de Jesus, e uma grande sabedoria. Hoje tem caldo aqui, caldo quente, né? Não está tão frio, e etc. Caldo, frango, mandioca, bacon. Ó, é bom, hein? Você pode se alimentar aqui do lado, por favor. Promoção da Conexão Hope, nossos jovens. Deus abençoe. Amanhã temos oração às 6 da manhã. Venha buscar a sabedoria de Deus orando.